Boa aula para vocês. Pessoal, vamos começar então a nossa conversa, né, de hoje, retomando então um pouco da nossa fala na semana passada. Semana passada não, né? Desculpa. Ele está não querendo voltar o relógio aí, né, na memória. Terça-feira, né? Então nós vimos um pouco sobre a perspectiva africana, né, que é referente à visão de mundo, saberes tradicionais e oralidade, o combate ao eurocentrismo, né, que tem por propósito, né, uma crítica à hegemonia cultural europeia nos currículos, o fortalecimento da identidade, representatividade, autoestima e pertencimento, antirracismo, práticas pedagógicas que enfrentam preconceitos, valorização da ancestralidade, cultura, memória e legado africano, diversidade de conteúdos, inclusão de literatura africana, arte, ciência e filosofia afro-brasileira. Né? Então, nós trouxemos essas informações porque a gente falou referente ao currículo, né? Ao termo currículo afrocentrado, porque até então nós temos um currículo pautado no eurocentrismo e diante, né, das novas perspectivas, trazer a inserir, né, no currículo escolar as questões, né, referente aos afros brasileiros e de África também, né? É importante para poder fortalecer o sentimento de pertencimento de crianças, adolescentes e jovens, né? Maria Umbelina, você, né, na aula passada eu até lembrei de você para poder passar um pouco para nós, né, quais foram os desafios que você enfrentou no processo, porque você acompanhou, né, estava na escola no processo para poder para a escola passar a ser escola quilombola, né? Então, eu gostaria que você trouxesse para nós, assim, os principais desafios que você enfrentou lá naquela época, né? E colocasse também hoje, como está hoje, né? Eu sei que o tempo é pouco tempo, né? A gente for olhar assim a linha do tempo, mas os desafios você conseguiu, a sua equipe, né? Como que está hoje essa questão digamos, de um currículo afrocentrado na sua escola, na escola em que você trabalha? Ivonete, né? Vou falar primeiro para todo mundo, Isso. boa noite a todos, né? Mas sim, deixa eu te falar, quando eu vim, eu na verdade não sou de Palmeiras, eu morava em Acreúna, e quando eu vim para cá, em 2019, né? Com outro nome, que era o Colégio Estadual Polivalente, nós escutávamos a gestora dizer que a escola seria quilombola. Então, a gente escutava, né? E aí, quando. E com isso, foi passando, chegando aí a pandemia, e sempre falando que a escola, né, seria quilombola, e a gente fica pensando, mas por que quilombola? Qual que é esse motivo, né? Então, não tinha ninguém para nos explicar, principalmente, eu vou falar sobre a coordenação regional, não falava o motivo, a gente corria atrás, queria saber, mas por que vai ser quilombola? Qual é esse processo? O que está acontecendo? Isso foi um dos motivos que nós tivemos. E quando eu assumi a escola, em 2021, no dia 2 de agosto, e essa, vamos lá pegar as partes, começaram a pedir de novo os documentos, né? E aí, conversando com a gestora, ela falou assim, não, esse documento eu já mandei tudo, desde 2017. Então, quer dizer, o processo da escola ser quilombola é desde 2017. Né? E foi quando realmente foi, se eu não me engano, um ano a comunidade quilombola foi reconhecida. E o INCA já estava com análise, com história, né? Feito as histórias das comunidades, que eles contaram isso para nós, que começou, né, a localizar, que nesse bairro que é urbano, que está localizado o colégio hoje,
ele seria, não, ele é um bairro quilombola, porque aqui, né, moram, né, e moravam também, mas aí vou falar sobre os descendentes de quilombos. E aí nós fomos entender esse processo. Por que nós vamos entender esse processo? Vou citar vários motivos. Quando pediu os documentos, a gente né, tentando ainda, e porque nós fomos chamados para ir à cidade de Goiás, na tenda multiética, na época, por volta de 2023. E eu lembro que eu falei para a coordenadora assim: ó, é a nossa hora agora da gente mostrarmos que somos. Se somos quilombola, vamos vestir a camisa. Não mudou o nome, mas nós temos que ser. E temos que mostrar para os nossos alunos que essa escola pertence a eles. E que eles são quilombolas também. Aí ela falou assim, mas a gente não conhece a história. Como que a gente vai levar? A gente não tem nada. Eu falei assim, ou é agora ou é nunca. A gente vai correr atrás, vamos atrás da comunidade, vamos perguntar, vamos fazer um vídeo, vamos levar foto, vamos levar a comunidade também, vamos chamar. Eu falei, tá bom, já que você não quer, então tá bom. Então agora eu vou largar de mão também, virei as costas. Quando eu virei a costas, eu falei, não, então vamos. Eu falei, então vamos. E aí nós convidamos, nós reunimos ali, né, alguns professores, alunos, e aí a gente já tinha já uma aluna que cantava, uma negra linda cantando ainda, aquele vozeirão dela ainda. Fez, não tem muito, não tem ela para apresentar, vamos apresentar ela mesmo. Professor tocando violão, né? E fomos na comunidade, fizemos vídeo na comunidade, gravamos com eles, a feijoada, fizemos uma conversada, conversamos, tiramos, começamos a perguntarmos, né? Tirando aquela dúvida para a gente conhecer essa história. E assim nós fomos e levamos também pessoas da comunidade para na tenda multiética. Tanto é que nós saímos no jornal, se eu não me engano, falando né, da nova escola e tal. Até então o nome não continuava, né? Colégio Estadual Polivalente. E aí nós imaginamos assim, vai mudar o nome, vai ser o seguinte, Colégio Estadual, até então nós temos uma atento. Primeiro era, a ex-diretora falava assim, vai ser Colégio Estadual Polivalente, não, Colégio Estadual Quilombola Polivalente. Falei, não, ficou feio demais. E não falei, de jeito. Ficou esquisito. Aí depois nós, não vai ser assim. Aí veio lá da Seduz falando que não, que seria Colégio Estadual Polivalente Educação Quilombola. Aí mandei fazer até um scanner para colocar assim no muro, para já colocar, para o povo ver né, o que era o colégio. E coloquei lá, Colégio Estadual Polivalente Educação Quilombola. Ok. E começamos, então, na partir daquele momento, né? Inserindo de pouquinho a pouquinho, porque é que nem a formiguinha trabalhando, né? Porque não é fácil. Falar que não tem preconceito é mentira. Vocês sabem que nós estamos falando a verdade que temos. Já tinha aqueles problemas do quê? O colégio está no bairro... É um bairro difícil, é um bairro distante, de jeito. Já começou por aí. Ainda falando que é quilombola, é pior. Aí eles começam a olhar outras coisas. Eles não conhecem cultura, né? Então, assim, é difícil a gente trabalhar esse momento. E, assim, nós começamos a trabalhar com os alunos. E aí, perguntava de novo, né? Não precisamos conhecer mais, saber mais. E até que nós atentando demais a CREA, que ela falou assim, não, vamos chamar a Valéria, né? Lá, para ela vir aqui e dar uma palestra e explicar o que é, né? Vamos entender a nossa situação para a gente poder cair meio de cabeça e de corpo e alma, que é isso que a gente tem que fazer. E os alunos acompanhar, e os pais também. E assim nós fizemos. A Valéria veio, explicou. Nossa, os professores amaram, foi tendo um trabalho, foi o primeiro dia seria o trabalho coletivo do colégio, né, voltando às aulas, e nós começamos, então, a partir daí, o nosso PPP já começou a ter a cara, mudando, então, sim, já as práticas e o nosso regimento, e a gente já foi mostrando as coisas mais e trabalhando com
os nossos alunos de reconhecer. Que a própria comunidade quilombola, tendo um colégio ali, não estudava ali não, era pouco. Chegar e falar assim, você é descendente de quilombo? Não, o que é isso? Você só está doido? Até que a gente foi trabalhando nisso, se pertencer, aceitar, acreditar, ver a valorização, né? E aí nós tivemos uma outra coordenadora, e ela alisava o cabelo, essa coordenadora. Ela tem um cabelo cacheadinho. E um dia falou assim, virou para as meninas que alisavam os cabelos ali, aquela turminha toda, aquelas meninas bonitas, né? Tudo negra, bonita demais, mas tudo alisando o cabelo, né? E eu falava, deixa natural, minha filha. Não, isso é feio. Aí chegou e falou assim, eu a partir de hoje não aliso mais meu cabelo. Eu vou soltar minha negritude. E as meninas, eu também, tia. Pronto. No outro dia estava todo mundo de cabelo já natural, sabe? E os meninos começaram a fazer os cachinhos também. E os alunos também começaram ali. E hoje você chega na escola e você fala assim, nossa, me lembra que você falou mesmo. A sua escola é parda e negro. Tem o branco? Tem sim. Tem, mas você pode contar, mas porque é que a escola é aberta à sociedade, né? Então, sim, eles já sabem, porque hoje tem um nome. Então, sim, é um trabalho de formiguinha? É, mas a gente já tem muita coisa a ser apresentada. Hoje eu tenho duas professoras, uma é doutora, a outra está cursando mestrado no IF, até lá de Aparecida de Goiânia, e ela trabalha com a arte quilombola, escolas quilombolas, então ela já trabalha aquilo que ela vivencia dentro da escola, levando. Hoje as duas já deram palestra na UFG sobre a nossa escola, e ela estava semana passada em Belo Horizonte falando sobre a nossa escola. Então, é levar para fora o que nós somos. Né? Nós temos hoje o Cantinho Quilombola, e de 19 agora nós vamos fazer apresentações sobre, e a nossa escola que vai receber. Nós temos uma aluna que ela pinta quadro, ela desenha, que é um show de bola. A Luzia esteve lá, viu? A Tatiane também esteve, viu isso aí. E ela vai expor. Então, o povo vai chegar, os nossos alunos que vão receber o público para essa apresentação. E ali a exposição, a decoração será dela, totalmente dos quadros dela. E nós teremos as apresentações. Então, hoje, nós vivemos de pouquinho. Se eu falar que todo dia é algo diferente, todo dia é algo, né, que passa para nós. Nós vamos seguir as matrizes curriculares que são cobradas, como aí o IDEB, o SAEGO, e temos que trabalharmos, mas nós temos as eletivas que a gente trabalha, que já vem já de Goiânia, e a gente escolhe, que é tudo voltado para o ensino quilombola, tudo voltado para a nossa escola. Então, assim, é mostrarmos essa vivência que nós temos. Então, foi dessa maneira que aconteceu todo esse trajetório. Não vou falar que foi uma mudança que veio assim e todo mundo, eu estou entendendo, é assim mesmo. Não, não foi nada disso. Então, nós sofremos muito preconceito também, né? Eu falo isso. A discriminação, quando colocou o nome, nós somos a primeira escola do estado de Goiás a colocar o nome no muro, porque quando foi no dia 20 de agosto, nós recebemos, né, o papel da mudança do nome. Eu estava em reforma a escola, então eu estava organizando o nome. E eu já logo perguntei, posso colocar o nome já quilombola? Que já veio o nome, né? Pode. E aí o Jefferson, lá da Seduz, fala para ela tirar foto e mandar, que a TV Anguera quer ver, quer mostrar. E eu, já fotografei e já mandei. Então, essa é a primeira coisa que eu perguntei, pode? Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o nome no muro. E eu falei assim, e vamos mostrar o que somos. É isso que nós somos. E hoje nós já recebemos mais alunos, né, da descendência, né, graças a Deus. Eles estão assim, vendo que ali eles vão lá, a própria comunidade vai falar assim, gente, eu me sinto tão bem aqui hoje. Eu entro aqui, a gente tem valor, a gente tem
as pessoas, o olhar diferenciado, mas a gente tem que mostrar isso, a gente tem que aceitar o que somos. A gente tem que ser o que somos. É isso que eu falo para os meninos. Aí eu falo para eles, eles falam assim, pessoas, tem umas ainda que é mesmo um cabelo, né? Que eles acham que alisar o cabelo é vaidade e tudo. Aí eu falo assim, professora, a senhora faz o pessoal tem um cabelo liso. Eu falo, realmente, eu tenho, mas minha irmã não tem. Falou, não, não, minha irmã tem um cabelo tão amarelado que o mais daqui é que igualzinho o seu, né? Mas eu sou o que eu aceito que eu sou, e você tem que aceitar que você é. É assim que a gente tem que ser. A minha filha tem cabelo ondulados, né? A gente tem que aceitar o que somos, porque assim nós vamos ter valor. A gente só vai ser valorizada a partir do momento que aceitamos o que somos. Porque a partir do momento que eu não aceitar o que eu sou, se eu mesmo não me valorizo, como eu vou ser valorizada? Aí elas falam, é mesmo, né, professora? Ah, já tá certo, né, tia? Né, tia? Então foi isso. Nós fizemos desfile, a trança, né? Também nós tivemos levando isso aí. Hoje nós temos a segunda vez que nós fomos na tenda multiética, já levamos mais apresentações. Nós levamos né, não foi a capoeira, nós levamos a música também, levamos uma dança e levamos uma história, que é da boneca Balmi, só que aí ela foi contada, ela foi narrada por uma professora de Libras, interpretada pela nossa aluna, que é surda, ela interpretou, e ela é negra. Então, sim, essa história vai ser contada também nesse dia. E ficou sendo a boneca Balmi a nossa mascote do colégio. Então, nós tivemos eventos agora do Estudante Atitude, tanto é que o Estudante Atitude foi totalmente voltado para a história da escola, foi totalmente voltado para a aceitação da escola, né? O Instagram todo dia é falado sobre isso. E, e sempre assim, quando tinha os convidados que iam lá, para ver os nossos projetos, tudo, ganhava de presente a boneca, a Baumi, como chaveirinho. Então, essa ficou uma coisa assim, muito marcada para a gente. E é isso. Maravilha, muito bom ouvir a sua história. E é isso, né? A efetivação da escola enquanto escola quilombola, ela perpassa por esse processo, né, de sensibilização da equipe, da gestão, né, a questão de formação dos professores, a proximidade com a comunidade e a implementação das práticas, né, no cotidiano escolar. Muito bom. Quero te mostrar aqui, vamos ver se é essa imagem. Vou compartilhar aqui na tela. O que eu consegui encontrar da escola de Palmeiras. Não sei se é dessa imagem que você está falando. A imagem que eu achei foi essa, no site Essa mesmo. da Seduce. Essa mesmo. Tá lá. Aí tem a reportagem. Uhum. Aí fala lá, até faz entrevista com a diretora do Jardim Cascata, né? Vocês estão vendo aí, eu passando? Tá dando certo? Tá certíssimo, isso mesmo. Então, aí aqui tem a reportagem. Essa aqui foi que está colocando das 13 comunidades, 13 escolas, né, na verdade, aí cito o nome das cidades aqui, né? As 6 que estamos trabalhando em 6, porque a demanda, né, é grande, não dá para atender. A escola e o projeto de lei. Aqui está a fala da gerente, né, de educação, Valéria Cavalcante. Foi ela que foi aí, né? Ela que veio. Ela, na época, estava com a Lidiane. Lidiane fazia parte, junto com ela. Foi as duas que vieram. Ah, sim. Aqui tem a outra fala, né? O gerente de regulação da rede da Seduce. Aí, então, essa achei a reportagem.
Bom demais, né? Ver vocês aí caminhando. E tem mais, Ivonete. Eu vou contar outra, né? Depois eu quero até mostrar, depois eu vou. É só um. Nós, né, também estaremos em um documentário. A cidade. Bom demais. A Band veio aqui na cidade fazer um documentário sobre. E fizeram questão, foi lá no colégio, gravou comigo, bem no cantinho quilombola, sobre o documentário mesmo, da escola também. Então, vai estar participando, né? Que está ali inserido, e a comunidade também participará também do documentário. Importante. Eu tenho conversado, né, com a turma referente a essa questão, né, de ter a produção, né, da gente ter o material. Porque às vezes a gente vai falar de algo e a gente recorre de outros grupos, né, de outros quilombos, para poder estar puxando a conversa, puxando a fala. Por que não trazer da própria comunidade, né, o tema para a gente poder discutir? Eu vou passar um vídeo agora para vocês, que eu achei esse vídeo hoje, e é daí, né? Vamos ver se vocês vão reconhecer e se reconhecer nele. É o Quilombo Goianinho. Deixa eu só fechar meu microfone. O documentário Quilombo Goianinha, valorizando a história de Palmeiras de Goiás. Nesse documentário, eu vou apresentar para você sobre os remanescentes dos povos quilombolas que existem na nossa cidade. Vamos entender o conceito de quilombo e por que é tão importante falar sobre esse assunto. Quilombo ou mocambo era o nome que se dá aos locais onde os refugiados negros ficavam quando fugiam da escravidão. Os escravos fugiam do sofrimento que ocorria nas fazendas e encontravam nos matos e nas florestas local de refúgio. E é exatamente esse é o termo que é dado para quilombo ou mocambo. Nesses locais, os escravos ali mantinham as suas culturas e assim conseguiam ficar livres da escravidão. Lembrando que durante o Brasil colonial, a escravidão só acabou no mês de maio de 1888. E somente na Constituição de 1988, ou seja, quase 100 anos depois, é que se foi realmente valorizar sobre os quilombos e a quantidade deles que estavam espalhados pelo Brasil. Só uma curiosidade é que o primeiro quilombo que existiu no Brasil foi no século XVI, na Bahia, mas este não foi o maior. O maior foi o Quilombo dos Palmares. E eu estou explicando para vocês para entendermos a importância da história e valorização cultural dos quilombos, e isso nós temos aqui no nosso município de Palmeiras de Goiás também. No Brasil, dos 5.568 municípios, 1.696 possuem comunidades quilombolas. E também nós temos territórios delimitados, sendo 494, incluindo 24 estados e o Distrito Federal. Através de entrevistas e pesquisas, temos alguns relatos sobre remanescentes quilombolas no município de Palmeiras de Goiás. Para que possamos entender melhor sobre os remanescentes quilombolas em Palmeiras de Goiás e por que no nosso município existe um quilombo, precisamos voltar ao passado. E agora eu vou entrar na história do nosso município, que começa no ano de 1800 com a chegada da família dos Andrade. Assim que essa família chegou aqui e conseguiu terras devolutas, até então o nosso estado ainda era chamado de província de Goiás, ele conseguiu, através do governador Fernando Freire Castilho, terras às margens do Rio dos Bois. Pela quantidade de palmeiras ali existentes, foi chamado o local de Sítio das Palmeiras. A família dos Andrade, então, pegou 800 alqueires de terra e doou a São Sebastião e prometeu também construir uma igreja. Depois de um tempo, esse território foi vendido à família Martins, que prometeu continuar com o mesmo plano, que era
o doar os 800 alqueires a São Sebastião e a construção da igreja. E eu estou contando para vocês essa curiosidade porque observamos neste cenário, ainda no século XVII, que havia escravos na região. A família Martins possuía escravos. Contudo, durante esse cenário que eu estou comentando com vocês, a construção da igreja parou. E então foi onde nós temos, dentro do contexto histórico, que o local da igreja foi mudado para onde é o córrego do Alemão, que ali morava Jonas Alemão. Até mesmo no dia da construção da igreja, onde se reunia todo mundo para colocar os primeiros esteios, no ano de 1832, nós temos um relato que uma criança, que era filha de uma ex-escrava, foi batizada. E essa criança recebeu o nome de Lucas. Depois de um tempo, a região, que é o atual município de Palmeiras de Goiás, recebeu o nome de São Sebastião do Alemão. Outras famílias começaram a adquirir territórios no lugar. E agora eu vou contar para vocês sobre a família Franco, que foi uma família responsável por trazer uma grande quantidade de pessoas. Dentre essas pessoas estavam escravos, que vieram para a região, até então chamada de São Sebastião do Alemão. A família Franco chegou aqui em meados do ano de 1869 e trouxe uma grande caravana. Bois, muitos animais, várias crianças e uma grande comitiva. Há uma hipótese que vieram cerca de 70 escravos, homens e mulheres. Essas pessoas que vieram com a família Franco, como eu já mencionei, vieram muitos escravos. Dentre essas pessoas estava Belinda Batista de Souza, que quando chegou aqui tinha apenas 15 anos. Logo, Belinda se casou com João Batista. E de acordo com as fontes, através deles veio o grande número de pessoas que são descendentes que se concentram no bairro Goianinha. Uma curiosidade é que o bairro Goianinha recebe esse nome porque naquela época era a principal saída para a capital Goiânia. Essas informações que eu estou mencionando para vocês foram retiradas de um relatório de pesquisa dos representantes da Associação Quilombola Goianinha, que tem a sigla AQG, e também do livro de Paulo Bertrand, Palmeiras de Goiás, primeiro século. Uma parte dos relatos das famílias que chamou bastante atenção é um fato mencionado que houve uma época aqui no nosso município em que as pessoas que eram moradores da comunidade quilombola no bairro Goianinha sofriam preconceito racial. Muitas delas eram proibidas de entrar em certos locais na cidade e recebiam desprezo, torturas e eram humilhadas. Isso aconteceu dentro da nossa própria cidade. Outros fatos mencionados é que muitas dessas pessoas sofriam também preconceito por parte de professores e outros profissionais, e muitos até evitavam de ir na escola por esses motivos. Exemplos de famílias de remanescentes quilombolas que temos em nosso município, podemos citar a família da Dona Geralda, a família do seu Francisco, a família do senhor Luiz Carlos e também a família da Dona Belinda. Esta que era mãe do nosso querido e saudoso Adãozinho do jornal, que era responsável pelo jornal O Comunitário, que iniciou aqui em Palmeiras no ano de 1993. E agora é hora de mostrar para vocês a entrevista com o senhor Adão, que é um remanescente da comunidade quilombola de Palmeiras de Goiás. Hoje estamos aqui em entrevista com o senhor Adão e com o senhor Luiz Carlos, que vai nos falar sobre a sua vida na história de Palmeiras de Goiás. Eu estou aqui no bairro Goianinha, na Avenida 6 de Julho, e estaremos entrevistando, perguntando sobre a sua infância, como que foi a vida aqui na nossa cidade. E eu gostaria de perguntar para o senhor Adão, como que foi a sua infância e que memória que o senhor tem aqui na cidade? É um pouco triste, né? Porque sofrimento, se brincar, a gente passava até fome. E para a gente fazer alguma coisa, tinha que depender deles. Porque a gente não tinha nada. E fomos vivendo, como se diz, os trancos e barrancos, até chegar aqui hoje. Está bem melhor do que antes. A professora me botou apelido dentro da sala de aula, apelido negro mesmo. O negro é preguiçoso. Me botou, chamou de preguiçoso.
negro é preguiçoso, mas eu ficava calado porque só tinha eu de negro dentro da sala. E tive que aguentar isso. Até hoje ainda tem gente que me olha querendo falar, mas fica com medo. Uns é porque são burros, porque tem medo de falar negro, se que dá processo. Então, aí muitos deles eu nem falo nada, porque tem a mania de me chamar de preto de alma branca, preto com ação de branco, mas aí quando fala assim, eu já sei que não adianta eu querer falar alguma coisa não, porque ele não sabe de nada, ele não sabe do que ele está falando. E o senhor Luiz Carlos, gostaria de perguntar para o senhor também, como que foi a sua infância aqui em Palmeiras? Olha, minha infância foi boa, tirando desses aspectos, né, de a discriminação, né, que tivemos aí, até hoje ainda tem um pouco, mas de tudo, não foi de tudo ruim, né, principalmente a gente fizemos amigos e tal, né, mas o que nós vencemos um pouco do preconceito, através, igual eu te falei, através da cultura, do esporte, da música, né? Porque o nosso pessoal aqui tinha uma cultura para vencer esse preconceito. Mas minha infância foi boa, não foi ruim. O senhor me contou aquela hora como que vocês venceram o preconceito na escola. O senhor poderia compartilhar com a gente? Posso sim. Eu e um primo meu, né, por nome Edivaldo, né, nós vencemos o preconceito sobre a questão musical, né, porque até então a gente era taxado na escola quase que invisível, né, aí a gente às vezes ficava até nervoso com aquilo tudo. Aí um belo dia nós nos reunimos, né, nós dois, e eu falei, vamos cantar, vamos ver o que acontece, para ver se melhora um pouco para nós aqui dentro da escola. E de fato aconteceu, melhorou. Através da música nós vencemos um pouco do bullying, né? Hoje se fala bullying, né? Mas naquela época não tinha essa palavra bullying. Era na lata mesmo. Era abuso. Eu acho que um abuso, né? Porque a gente era minoria na escola, né? Como toda a vida foi a minoria, onde o negro é minoria, né? Fica mais difícil para ele. Aí ele tem que vencer a si mesmo, né? Porque a gente não vence o adversário. Você tem que se vencer, né? Ter essa força. Essa força que você cria. Porque você não pode mudar as pessoas, mas você muda. Você pode mudar. E só através da cultura, né? Que a gente consegue fazer isso. Não é com violência. Porque isso só vai vencer o preconceito através da cultura. E vocês estão falando dessa questão da cultura. Tem algumas festas, além da música, que faz parte aqui da cultura de vocês? Ou isso era mais, digamos, forte no passado? Olha, a cultura hoje, nós trabalhávamos com, até como fazer um arraial aqui, eu não sei o que aconteceu, que terminou esse arraial, mas a gente trabalha com música mesmo, samba, a gente se reúne aqui na porta da casa aqui, do Adão mesmo, aqui da Tia Odila, a gente fazia um som, né, era a nossa diversão, além de ser barato, né, era o que a gente fazia. E a gente tem facilidade para fazer isso, que a gente não estudou isso, a gente já nasceu com isso. Foi algo natural? Natural, sem escola. A música brotou em nós. Natural, que eu já participei de um conjunto musical de forró, quando fazia parte o tio dele, Jorge. Ele também fez parte daquele conjuntinho nosso, né? Vocês são músicos? A gente tocou lá naquela cidade dele lá de Santa Erlândia. Sim, até lá. Então vocês saíram para fora para tocar? Não foi para muito longe não. Anicuns, Americano, Santa Erlândia. E observando vocês falarem assim, há uns minutinhos antes nós estávamos comentando como que era aqui na cidade, muitos anos atrás. E vocês falaram que sentiu uma certa divisão. Há muitas razões, não só aqui também, né? Em outros lugares. Em outros lugares. Então, há uns 40 anos ou mais ou menos, era muito difícil o negro conviver, era muito difícil, porque não tinha emprego, né? E só nós mesmos não dava conta de sustentar. Então o que a gente fazia? A gente fazia base de troca, um ajudando o outro para passar aquela situação.
né? O mercado de trabalho era difícil. Era muito difícil, porque eles usavam muito a questão aparência. Aparência. Então, o negro quando ele estava lá embaixo, era só da cozinha, você não poderia nem ir na sala. Quem trabalhava na cozinha só ficava na cozinha. Ele não ia na sala. Na sala era outro tipo de pessoa, ou um mordomo, um cara que vestia mais legal, que ia servir aquela mesa. Então, minha avó mesmo trabalhou mais de 40 anos para a primeira dama, aqui em Palmeiras. Mas ela não tinha salário. Ela não tinha salário. Ela trazia uma comida pra gente de lá. A gente não gosta de falar muito sobre isso, mas a verdade é a realidade. É a realidade. A minha mãe também trabalhou quase a vida toda para uma família de Lopes, família rica, quase a vida toda. Porque era a lavadeira de roupa deles. E a gente ficava aqui enquanto pai e mãe fora. A gente não tinha muito contato com pai e mãe. Eles trabalhavam. Eles viviam trabalhando fora. O pai ainda posava na roça. A gente quase não via pai. A mãe vinha. Muitas vezes a gente estava aqui com fome. Eles lá até terminar o serviço deles, eles traziam alguma coisa que ganhava lá da patroa para trazer para a gente comer. A gente não tinha aqui em casa não, para comer não. Sempre trazia do trabalho. Do trabalho. E a gente já estava... Mas acostumou, né? Ficar daquele jeito assim, ó. Quando eu comecei a estudar, eu pensei, eu quero ser advogado. Mas aí quando eu terminei o básico aqui, aí tinha que ir para Goiânia. Ir para Goiânia para trabalhar e estudar. Isso até hoje, ninguém consegue fazer isso. Para trabalhar e estudar, faculdade, essa coisa, não tem jeito não. Aí eu tinha que morar lá. E eu tentei. Tentei, e aí não consegui não. Mudei para lá, mas não consegui nada não, tive que voltar. E o senhor, Luiz Carlos? Olha, hoje eu considero que a gente deu fizemos uma mudança. Graças aos nossos antepassados, né, que nos educou, né, dessa forma, né, todo o trabalho que eles tiveram, nos posicionou, né, nesse ângulo que a gente se encontra. Hoje a gente é alfabetizado, né, então já melhorou muito. Hoje eu faço parte da Academia de Letras, né. Formação importantíssima. Exatamente, já tenho esse lado musical meu, né, que também já abriu as portas, né, um pouco mais, né, já tem esse meu primeiro que já trabalhou numa escola há mais de 30 anos também. Então, 36 anos. O senhor trabalhou 36 anos na escola. Qual escola que o senhor trabalhou? Norival Bueno. Norival Bueno. Então tivemos aí, ó, há poucos meses, né, faleceu o nosso Adão, né, o xará dele ali, que era um jornalista. Tem um irmão também que era sindicalista, trabalhou por mais de 25 anos, que era o Sara, né, também é Adão o nome dele. Ele trabalhou por mais de 25 anos no sindicato rural. Olha de só. Palmeiras. Aí ele saiu, né? Então temos hoje, graças a Deus, uma cultura até boa. Só está faltando apoio. Para né? mostrar mais pra a questão mostrar da cultura, mais a valorização. A valorização do nosso quilombo aqui, né? Porque hoje, se a gente for buscar, né? Porque a gente tem muita coisa, né? Que a gente pode conseguir através do quilombo, né? Formação mais musical ou cultural, estudar mais esses jovens, né? Está aí, né? Porque hoje é tudo tecnologia, então vai precisar, né? De formação tecnológica, né? Está também melhorando mais. Mas já teve aí o Adão, formou em Direito, né? Formou em Direito, tem a sua sobrinha, a Poliana, era formada em quê? A Poliana é economia, né? Inclusive, hoje ela é está formada trabalhando no também. banco, né? Todos são parentes de vocês. É. E olha só, quando a gente estava conversando, um pouquinho antes aqui da entrevista, nós falamos um pouquinho dos seus antepassados. Né? Não tem tantos registros, né, como nós falamos naquela hora, porque antes as histórias eram passadas de pessoas para pessoas, né, de família em família. Mas tem alguma memória bem antiga, assim,
quando a família Franco trouxe os primeiros escravos para cá, o senhor tem alguma memória? Um de vocês? Não, eu tenho uma memória, assim, Que alguém que contou para o senhor? que a minha mãe me contou. Isso. A minha mãe me contou que a avó dela morreu de fome na fazenda dos Francos. Estava trabalhando e enquanto o gerente lá já não era mais feitor. O gerente estava peneirando arroz. E o gerente saiu um pouquinho, ela foi lá no varal, pegou um pedacinho de carne e jogou na brasa. Essa pecar ali para comer, estava com fome. E quando o gerente veio, ela pegou aquele pedaço de carne, tinha uma brasa, e ela fechou na mão. Não podia abrir a mão porque o gerente estava chegando. E ela caiu, foi ver, ela estava morta. Morreu de fome, já estava com fome. Isso minha mãe me contou. A avó dela que aconteceu isso com ela. Você sabia disso, Luiz? Então, um pouco. Então, mas dos nossos antepassados, parece que chegou para cá com, acho que é 40 dúzias de escravos, parece. 36 pessoas, 38? Foi 38. 38 peça que falava 38 peças com a família Franco, para Palmeiras, o município de Palmeiras. Não, é para lá. É para lá, para o Bitaco. Lá né? na Linda Vita, lá no Bitaco, chamava Lembrando Bitaco. que nessa época ainda não tinha acontecido a libertação dos escravos no Brasil, porque o Brasil foi em 1888. Não, mas já tinha sido. É porque eles surgiram lá de Minas, porque lá em Minas já não tinha mais escravo. Eles queriam ter Eles estavam escravo. alforriando. Já tinha e eles vieram para cá para não trabalhar, para ficar com os escravos, trabalhando para eles. Entendi. Aí eles vieram para cá. Mas tipo fora da lei, né? Porque não podia ter escravo mais. Mas aí eles queriam ter escravo. Vieram para cá. E ficou lá nesse tal de Bitaco. Hoje chama Linda Vista. Os escritos de Palmeiras também, exatamente dessa forma. Então, e hoje em dia, o senhor, como que é a vida do senhor hoje em dia? O senhor sente que muita coisa mudou? E aí mudou muita coisa. Mudou da água para o vinho, eu posso dizer. Mudou da água para o vinho. Porque hoje eu já dei conta de fazer casa, que a gente morava debaixo de choça de sapê. Eu já dei conta de fazer casa, eu já tive dinheiro de comprar carro, eu já estudei, eu já trabalhei numa escola. Hoje eu estou aposentado, tenho um salário que dá para mim sobreviver. Aí mudou muito, enquanto os nossos morreram sem ter isso. Sem ter essa oportunidade. Sem ter essa oportunidade. Até meu pai não teve essa oportunidade. E o senhor também sente que teve essa mudança? Ah, com certeza, mudou bastante, né? Igual eu estava comentando aqui, né? Hoje, todo mundo aqui já é alfabetizado, não é grande coisa não, mas já temos nosso salário, né? Temos casa própria hoje, né? Nós já saímos daquela moradia difícil, né? Na faculdade. Hoje a gente tem condições de ter uma alimentação, então melhorou muito. Já teve dos nossos na faculdade, já teve formado, dá água pro vinho. Entendi. E o que está faltando, que vocês sentem que falta hoje, é essa questão da valorização da história daqui do Quilombo? É a valorização. A gente precisa da valorização e a ancestralidade é o que faz a história acontecer, né? Porque sem ela, não tem como nem nós não sabemos, né? Não tem nem como viver. É resgatar, né? Os costumes, a cultura. Né? Porque nós não vai deixar de ser negro, nós vai ser negro, né? Então nós precisamos dessa história para nos fortalecer, valorizar as raízes, né? E passar para esses jovens que ninguém, porque eles não vão saber nem quem que eu sou, né? Então, porque está clareando a pele, mas a raça negra não vai mudar, né? Porque hoje já não vai casar primo com primo mais. Como acontecia Como antes, aconteceu antes, exatamente. Então já vai casar, um negro já vai casar com uma branca, já vai mudar. Então quer dizer, esse fruto desse casamento, esse menino já não vai ser negro mais. Mas ele estando com história,
ele tem as raízes. Ele tem as raízes. Essa foi a nossa entrevista com o senhor Adão e com o senhor Luiz Carlos. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade, muito de verdade, porque eu acho que é importante a gente voltar, igual o senhor estava falando, o senhor também, valorizar, identificar os remanescentes quilombolas, moradores aqui da nossa cidade, do nosso município de Palmeiras de Goiás, porque eles fazem parte das nossas raízes históricas. E também é a questão de valorizar a história, como o senhor estava falando, passar para os futuros, para os jovens, aí pela frente, para as futuras gerações. Muito obrigada pela oportunidade deste documentário, Quilombo Goianinho, valorizando as raízes de Palmeiras de Goiás. Então, eu deixo com vocês aqui um pouquinho da memória da nossa cidade. Então, pessoal, quem é de Palmeiras reconheceu aí a história, reconheceu, né, os personagens. O que vocês dizem? Acharam interessante? Alguma coisa que foi marcante na entrevista deles para vocês? Na verdade, a gente são meus vizinhos. É mesmo? E os filhos do seu Adão que estava falando, né, são todos deles mesmo, a maioria deles são músicos, tá? Tocam muito bem. Qualquer instrumento que você entregar na mão deles. Que maravilha, né? Educação física. Nós temos aqui também, né, a dona Geralda também aqui na frente, até ele é o esposo de uma colega nossa também, que é o Pedro, acho que ele até está no grupo. Ele também toca pra caramba, ele hoje trabalha lá no Militar, como ele trabalha com fanfarra, tá? Toca muito bem. Então, sim, essa história, assim, nós fomos atrás também para conhecermos. O Adãozinho, quando ele faleceu, o finado Adãozinho, quando nós precisávamos, foi a primeira pessoa que nós procuramos para conhecer a história, ele nos levou, o jornal levou a história, foi lá que foi feita na casa da irmã dele, que é a Dona Mariola, que é a mais velha, né? Então, e quando ela me viu, ela falou assim, não acredito que a Umbelina voltou para nós. Era meu nome, Maria Umbelina, e a mãe dele ela chamava Umbelina. Então, assim, ela falava assim, a nossa Umbelina está de volta. Então, isso é muito emocionante a gente, né, ser tão bem recebidos, né, dessa maneira. Ela foi com a gente, na época o Adãozinho ia também na tenda multiética, mas como ele estava formando, era o sonho dele fazer o direito, né, era terminar, então ele estava terminando o direito, e ele tinha uma aula, então ele não poderia ir. E aí foi a Dona Mariola e foi a Ana Lúcia também, que hoje ela é a vice-presidente da comunidade quilombola, né? Que é da comunidade mesmo aqui. Foram conosco, e uma sobrinha das duas, né? Que foi também, que era aluna nossa. Também, né? Para lá. Então, sim, essa história que ele contando assim, o Luiz mesmo, Gonzaga fala ali, para quem não sabe, ele também toca, né, na igreja católica, né? E é incrível, essa família toda tem voz e percussões, tá? Isso aí é nato. Essa história mesmo, igual ele falou. Essa história nós escutamos, esse preconceito era grande. A dona Maior conta que ela estudava, até ela fala que ela estudou lá no Barão, que foi uma das a primeira escola, eu acho, se não me engano, de Palmeiras. E na época tinha muito cabelo liso, porque. E aí eles eram discriminados pelo cabelo, né? Ela conta assim que passava soda no cabelo para alisar. Então ela fala assim que hoje eles quase não têm cabelo, porque usavam muito esses produtos para não ser discriminado. Então era discriminado pelas professoras, né? Discriminado pela sociedade. E a gente sabe que, se falar que isso é mentira, não era, gente.
Até hoje ainda existe alguns lances que a gente tem que puxar e falar, o que é isso? Não é assim, não. Hoje mesmo eu escutei uma mãe falar um trem desse. Assim, eu surtei dentro da minha sala. Porque ela falou assim, porque minhas filhas são pretas. Porque minha filha... Eu falei, o que é isso, mãe? Isso aí, a senhora tá louca? Porque esse trem tá acontecendo, tem uma menina que é branca, branquinha também. Aí ela calou a boca. Eu falei, não, não é assim não. A senhora mesmo está usando discriminação contra suas filhas. O que é isso? Eu surtei, eu fiquei tão assim nervosa que eu falei, não tem lógica ela usar um trem desse. Pra que isso? Acabou, tem que acabar, isso não tem que existir, não. Né? Então, eles passaram por muita coisa mesmo. Até a gente tem professores que, na época, era criança, que morava... porque a Guarani, ela acaba onde a rua do colégio. É a última rua do bairro Goianinha. E por que pareça, a rua. De cá, Goianinha, passou a rua, atravessou a rua, já é outro setor. Só para você ver, estava assim, né? E, sim, ela falava que morava, quando ela vinha aqui, sim, ela sentia também esse lado, né? Porque eles eram tão massacrados pela sociedade, vou usar esse termo, talvez pode até achar ruim estar falando, mas era isso mesmo. Igual ele falou, o que ele falou foi isso. Que eles tinham hora que eles sentiam assim, que a pessoa que fosse ali comprar, que tinha um mercadinho, achava que ia massacrar ele também. É a autodefesa do ser humano, né? Então, sim, hoje, graças a Deus, ele falou, o que precisa, agora eu vou falar a verdade, o que precisa mesmo? É a comunidade quilombola, que o colégio já faz a parte dela. Agora é a comunidade, mostrar a sua cultura, mostrar o que eles fazem para a comunidade daqui, de Palmeiras, para fora de Palmeiras, levar isso fora e mostrar, fazer as festas, mostrar o que eles são capazes. É disso que a comunidade está precisando fazer. E aí, até tanto, né, que, se eu não me engano, está aqui, eu acho que deve estar na aula, a nossa secretária da Educação Municipal, professora Kátia. Ela pode falar isso. A Kátia está aí, gente? Eu não estou conseguindo visualizar todos na tela. Não sei se ela está, né? Então, sim, a professora Kátia fez o convite também, convidando essa escola, convidou a comunidade para fazer as apresentações lá no dia, porque aqui nós somos três, é o Colégio Quilombola, a Escola Municipal Cumari e o CEMEIO. Então, são três dentro da comunidade que farão essas apresentações. E convidou também a comunidade para participarem, né? Até vai ter a capoeira, eles vão levar a capoeira à comunidade, que tem a turma deles também que fazem parte, né? Que faz a capoeira, com as apresentações, e mostrar mais essa cultura, porque agora é a hora, né? Então, sim, é igual ele falou, é o povo conhecer e a comunidade apresentar. É isso mesmo, né? A comunidade, ela é rica, né? Tem suas riquezas e tem que mostrar, sim, tanto para a comunidade, né, da cidade, do estado, do Brasil, né? Isso é fundamental. Eu acho interessante quando ele coloca, né, de ter buscado na música, né, para poder vencer o preconceito. Então, olha só, e a gente faz relaciona com as ações que vocês têm dentro da escola. O quanto isso é importante para que os alunos consigam, né, em muitos momentos, terem a força para continuar diante do racismo que acaba sofrendo, né? Porque a cor, infelizmente, chega primeiro. E a outra coisa também que eu achei, a história que ele conta lá da avó, né? Que a avó contou, a mãe contou que a pessoa faleceu de fome, né? Então, assim, tinha essa questão do trabalho, né? Trabalhava em troca do alimento, não tinha um salário, não tinha um retorno financeiro. E é complicado, porque a gente também não pode ficar no campo da dor. Né? A gente tem que superar esse campo da dor para poder trazer as coisas boas, né?
Mas ele conta essa história, eu fiquei um pouco impactada, né, com essa história. E também a questão de falar da troca, né, que isso é muito forte nas comunidades quilombolas, de ter essa questão da troca. Porque os quintais, em sua maioria, tem, né, as coisas plantadas. Aí acaba que tem esse hábito de trocar, de ter o coletivo. Coisa que na sociedade urbana, no geral, a gente não tem, né? Porque hoje, cada vez mais, várias questões nos levam a construir casas com muros altos, né? E por questão de segurança e tal. Mas, em muitos lugares, em muitas comunidades, né? Ainda não existe a questão da cerca. Então, as pessoas têm os quintais fartos, as pessoas transitam, né? Estão ali mais próximas. Vai fazer determinada ação, né? O vizinho está junto, o outro vizinho também chega. Então, tem essas questões. E as barreiras, né? É no dia a dia, é com as nossas ações que a gente consegue mudar. Eu achei interessante esse documentário, hoje eu passei o dia inteiro procurando, e eu fui achar ele agora à tarde. Eu estava desde cedo tentando localizar, né, para poder trazer o contexto da cidade para a gente conversar. Porque nós temos, né, a nossa disciplina tem o nome Memórias, né, e Saberes, né, e Diversidade. Então, quais são as memórias, quais são os saberes e a diversidade da comunidade aí de Palmeira? A Rosana, que é o link, né, por questões de saúde, não está com a gente no momento. Então, é entender, ver um pouquinho. Alguém colocou algo aqui, deixa eu ler aqui no chat. A Aline, né, colocou muito bom esse documentário emocionante. Alguém mais quer trazer um comentário? Selma, Silvia, Cristiane, os nomes que estão aparecendo para mim, gente, mas fiquem à vontade, tá? Alguém que é da cidade aí também, né, que já há muito tempo, que já ouviu ou conhece também o pessoal que falou. Melânia. Boa noite, eu quero... Maria Nazaré, você não estava na aula terça, né? Não estava. A sua falta da Maria Umbelina. Obrigada. Eu fui visitar meu netinho que nasceu, então eu estava em festa. Bom, parabéns pelo netinho. Assistindo esse documentário, assim, veio uma reflexão, veio uma memória, como você mesmo disse, né? Eu estudava na escola Tenente Góes, que hoje é a atual CRE, né? E ela é perto lá do nosso quilombola, da escola. E hoje, depois disso, a gente descobriu que faz parte do quilombola também. E lá, nessa escola, estudava os filhos dos ricos e pouquíssimos filhos, né, de pessoas da comunidade. E a maioria deles iam descalço, todos negros, tinham vergonha de tudo, mal abriam a boca. Eles eram os nossos colegas de escola. Minha mãe era professora lá, nessa escola, e veio-se uma gama de um monte de coisas do passado. Enquanto a gente fazia a fila, eles sempre ficavam por último, porque eles achavam que eles tinham que ser depois da gente. Então, a minha amizade com as pessoas, né, que eu sou muito, muito branca, e eu sempre gostei de ter amizade com o pessoal da cor negra. E desde criança, isso desde a infância, eu quero ver se eu consigo pegar e postar no grupo para o pessoal ver. Uma das primeiras fotos, eu ainda bebê com a minha melhor amiga Jurema. Eu branca igual leite, ela negra, negra. Então, são coisas assim que a gente via. As merendeiras da escola eram as pessoas negras. Não tinha professora negra, a professora era branca. Então, tudo isso a gente viveu na escola Tenente Góes.
antigo CRE, que hoje em dia é a CRE de Palmeiras, o mesmo prédio. Obrigada, tá, por essa lembrança. Que isso. Essa questão da inferioridade, né, ela é histórica, ela foi construída, né, ao longo dos tempos. Então, de não se enxergar, né, como ser humano, porque é isso, porque quando são trazidos e escravizados, né, deixaram, assim, deixaram de ser africanos, né, e passaram a ser chamados como? De negros, né? Então, são retirados lá de África, trazidos para o Brasil, forçados a trabalhar como escravos, e perdem a sua identidade. Não são mais pessoas africanas. Aqui são consideradas, né, pessoas negras. Então é isso. São inferiorizadas desde então. E alguém mais quer trazer? Silvia, que não falou ainda com a gente. Melânia também, que gosta de participar. A Nazaré falando aí, eu lembrei de uma história que ela mesma contou pra gente, foi agora, esse tempo, lá na escola. A Nazaré é muito branca mesmo, ela é branca, ela é transparente, tão branca ela é. E aí nós temos, né, as nossas clientelas, e tem uma menininha lá, ela falou assim, tia, ela ficou assustada de ver, ela contando, né, que ela ficou assustada de ver a Nazaré, que tão branca, né, falou assim, tia, mas a senhora é branca, hein? Nossa, tia, ela falou, sou. Aí a Nazaré foi mostrou um pouquinho a barriga dela, que é mais branca ainda. E a perna, como é professora de educação física, ela usa bermuda, né? Aí ela assustou. Ela falou, tia, eu sou morena. Aí ela foi e contou para outra. E começou a comentar. Uma outra a colega, né? O tanto que a professora era branca, né? E ela, eu sou morena. Então, sim, olha aí, né, essa comparação, né? Que eles têm. Mas criança e a gente brincando, ela contou isso, eu pensei, não, Nazaré, você não é branca, você é quase transparente. Tão branco você é. Então, a gente lembrando assim, a gente... Mas eu fiquei assim, meio que com o pé atrás, tipo assim, será que eu fui expor demais a minha brancura e eu humilhei ela? Eu fiquei, sabe, naquela coisa. Aí eu falei assim, ó, mas só que gente branca igual eu é muito mole. Gente boa, gente morena igual você, assim, que é forte. Ixi, eu sou muito doente, gente branca é igual coral de pau podre. E ri, brinquei com ela, né? Aí eu falei, tá vendo? Você é morena, você é forte. Olha o tanto que você é linda, olha o seu cabelo maravilhoso. Eu queria ter um cabelo assim. Aí ela ficou toda sorridente. Aí eu vi que não era por maldade. É porque ela estava assustada com a minha brancura mesmo, que ela estava chegando, né? De outra cidade. Ah, é muito bom, né, ouvir essas histórias. Mas, assim, se as pessoas, né, africanas tivessem chegado aqui e não tivessem sido escravizadas, tivesse sido um outro contexto, nós seríamos pares de uma forma natural, né? Seríamos todos pares de uma forma natural, não teria, né, essa questão de essa diferenciação, né? Porque Com somos certeza. pessoas, não é isso? Todos nós somos pessoas. Mas, infelizmente, foi o contrário, né? É, Agora, bom que a gente está tentando fazer diferente, né? Isso é bom. E eu tinha uma coleguinha na escola, e aí a gente gostava de brincar com ela na hora do recreio, nessa escola Tenente Góes. E ela era filha da merendeira. Aí ela um dia chegou para mim sem graça e falou para mim assim: a minha mãe falou que eu não posso ficar brincando com você. Eu me senti assim, nossa, o que será que eu tenho de errado? Eu pensei com ele, né? O que foi? Ela falou: não é porque você é branca, é filha da professora. Ou eu contei isso pra minha mãe chorando. Minha mãe foi lá na cozinha, conversou com a merendeira. Falou, nós aqui somos todos colegas. E não tem isso, não. A minha filha é amiga da sua filha, sim. Pode deixar elas brincar junto. Olha só.
Que tristeza. Ai, gente, ainda bem que a sua mãe foi lá, né? E teve essa conversa, esse diálogo, né? Minha mãe tinha sabedoria, né? Não tinha preconceito, graças a Deus com Nós isso. todos aqui nesse momento, né? Ó, eu sou negra, né? Eu tô vendo Maria Umbelina, Clara, a Melânia. Melânia, eu tô vendo só um pouquinho assim da sua testa, né? Clara. E olha o nosso diálogo, a nossa conversa. Não tem ninguém aqui reparando, né, a cor de ninguém. Nós estamos aqui em harmonia, né? E a sociedade tinha que ser assim, em harmonia. Né? Eu sou neta mesmo. Meu avô, a mãe, o pai da minha mãe, negro mesmo, né? Daqueles descendentes mesmo, sabe? E agora a minha avó já era branca, né? Já era mais pro lado branco. E aí, a minha mãe fez uma mistura. A minha mãe nasceu com a da pele branca, do cabelo negro, sim, e crespo, sabe? Meio ondulado. E minha tia com o cabelo daqui aqui, ó, enroladinho mesmo, sabe? Então, sim, aí você vê como que é a descendência da gente, né? E aí meu pai, já a família do meu pai já mais brancos, né? Porém, o avô dele também era negro. Então, meu bisavô, né? Então, assim, é uma coisa, uma mistura. Tanto é que eu tenho minha sobrinha, eu tenho sobrinhas, que elas são. Meu filho mesmo é uma mistura, ele é o mais moreno. Seria, minha filha é muito branca, meu filho jamais é por esse lado. E minha sobrinha é do cabelo ondulado, aquela coladinha, sabe? E os pais, meu irmão é o cabelo liso, a esposa dele também, e a menina nasceu, né? Aí já vem aquele lado, né? Ó, aquele trem. Eu, não, ela é a cara da minha tia. O que é isso? É o cabelo. Isso aí é, gente, é geração com geração. A gente tem que, né? Eu sei disso, mas você sabe como é que é a família. A família gosta de encher para só brincar, mas na verdade essa mistura. Nós fomos criados dessa maneira. Então, sim, o lado da minha mãe, um jeito, o lado do meu pai, outro, e nem por isso. Eu fui criado dessa maneira, e sempre o seguinte: não existe. Eu tenho uma palavra, uma coisa muito bonita do meu avô paulista, meu avô, assim, o avô que eu conheci mesmo, do lado do meu pai, que falava assim: filha, eu fui criada por eles. Não existe cor, existe caráter. Não existe cabelo, existe personalidade. Não é a cor que vai mudar o que você vai ser. E isso eu aprendi com ele. E não é. Sangue é o mesmo. Não é. Então, ele me ensinou muito bem. E onde ele estiver, eu sempre oro, falo. Ele foi tudo, meu pai, minha mãe. Então, assim, eu aprendi muito com eles. Foram as pessoas que me deram essa personalidade que eu sou hoje. Não existe mesmo, gente. Não existe. A minha bisavó materna, a mãe dela era índia e foi pegada no laço. E o pai era negro, né? Descendente escravo. E minha avó nasceu um pouco, né, morena, mas o cabelo era engrenhado mesmo, né? E casou com o meu avô, branco, 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 do olho azulzinho. Aí pensa numa família misturada, é a minha. Tem tudo quanto é jeito que você pensar. Aí meu pai brincava assim que nós, por tanta mistura, porque morava na beira de estrada. E ele ria muito disso, porque era a gente curte, igual a Maria Belina falou, a gente brinca com a nossa geração. O bom disso é que a gente brinca, né? E brinca com amor e orgulho. Muito bom ouvir vocês. Muito bom mesmo. Cristiane, Silvia, Selma, querem fazer algum comentário?
Então, eu achei muito interessante esse documentário, né, vendo esses senhores falar, que toda a vida eu tive muito contato com esse pessoal aí do setor Goianinha, porque eu fui professora da educação infantil municipal durante 20 anos, trabalhando ali na Escola Ebenezer, fui professora de Jardim 1, e a maioria dos meninos, filhos deles, né, ali do setor, eu tive o privilégio de ser professora, que hoje eles já são pais e os filhos deles já estão estudando, né, na escola quilombola e na escola CEPIC, que eu trabalho também. Então eu fico assim muito privilegiada de ter sido professora dessas crianças e hoje os filhos deles também, né? Então eu fico assim muito grata por isso. E tive contato com esse pessoal, e, inclusive tinha a Indiara, que era uma remanescente mesmo, que hoje ela já faleceu. Era muito minha amiga, ela gostava demais de mim, onde ela me via, ela tinha o maior carinho do mundo. Então, assim, eu sou grata por ter tido o privilégio de compartilhar, né, um pouco com esse pessoal. E vendo a história deles aí, eu fiquei muito chocada quando eles falaram que a avó deles, né, morreu de fome. Isso aí me chocou, de pensar, gente, que sofrimento que esse povo passou. Isso é muito triste. Mas graças a Deus que hoje eles estão tendo o privilégio de ter uma vida melhor. Isso é muito importante de saber que eles superaram, né? Mesmo que tudo que eles passaram, os pais passaram, os avós passaram, mas eles hoje estão tendo o privilégio de ter uma vida melhor. E isso que a gente tem que conscientizar os nossos alunos, que o estudo, através do estudo, eles vão ter uma vida melhor. Então, a gente pode ter esse privilégio de passar pelos alunos. Hoje mesmo, ali na escola, né, à tarde, conversando com meus alunos do 7º ano, eu ainda falei sobre isso para eles, a importância do estudo, para que eles venham, né, ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso é muito, muito importante. Eu fico muito grata por ter participado da vida desse pessoal e de poder também contribuir um pouco para um futuro melhor para cada um deles. Muito bom o seu relato, muito bom. Melânia, quer falar algo? Quem mais está aqui? Cláudia, Cristiane. a Cristiane é porque é a Cláudia. Cláudia, fala alguma coisa aí, minha amiga. Ela é o celular dela quebrou, ela tá com o celular da irmã dela. Ah, sim. Por isso que é Cristiane. Fala com a gente um pouco, Cláudia. Fala, Cláudia, vamos ouvir sua voz. A Cláudia é negra, é professora de geografia, sabe? É alta astral. Vai, vamos lá, Cláudia, vou escutar você agora. Vamos lá. Todo mundo As roupas, vamos falar das roupas, as roupas que ela e a família usa, completamente africanizada, maravilhosas. Não, ela é toda mesmo, como diz, aceita, ela é o que é, roupa é tudo. Estilo é tudo. Ela é igual a Rosana, né? Vou te contar, também é outra também que se veste é tudo. Lá na nossa escola, eu acho que todos nós são tudo coloridos, são tudo, é tudo bonito, tudo do mesmo jeito. Não tem jeito. Acho que vocês podem fazer um vídeo da escola, das ações, e mandar para a gente discutir na aula, viu? Para poder, né? Eu conhecer um pouquinho lá do espaço de vocês. Cláudia, vai falar, Cláudia? Estamos esperando. Maria Belina, você podia colocar para o professor um pedaço da entrada das Olimpíadas quilombola, aquela nossa aluna que entrou, lembra? Depois você deixa no grupo se você tiver. Foi lindo demais, professora, é muito emocionante. Nossa, eu não tenho aquele vídeo, porque teve que reformar o meu salário antes, né? Eu não tenho ele. Vou ver se a Valéria tem e manda. É que nós tivemos, a gente tem, né, os jogos, né, professora?
no estado de Goiás, os jogos inter, interculturais, que são os dos povos indígenas, campos e quilombolas, né? Das escolas. Esse ano não teve, eu acho que foi por causa do SAEGO e SAEB, né? Por causa do SAEB. Porém, aí, o ano passado nós fomos, e aí a Valéria pediu que escolheu cada escola, seria uma etnia que representasse as 3 raças, né? Então, aí nós tivemos um menino que entrou representando o campo, o indígena que entrou representando, né, a escola indígena, e nós fomos privilegiados, porque a nossa aluna entrou representando o Colégio Quilombola. E ela é totalmente, sabe, quilombola, gente. Ela é. E sim, a roupa, tudo. Gente, foi a coisa mais linda para acender a tocha, né? Dentro dos jogos. Foi, E eles foram acender a tocha. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. lindo. Que música. Música, né? Foi as 3 raças, sabe? Então, assim, tava tocando na hora e eles entrando. E, não, foi perfeito. Então, resgata esse vídeo aí, compartilha lá no grupo. E a Cláudia, vai falar ou não vai falar? Dela? Eu acho que o celular dela não funciona, o fone também. Eu acho que a Cláudia está sem áudio. Ana Lívia, quer falar um pouquinho com a gente? Oi, boa noite. Boa noite. Eu tive uma experiência, assim, eu conhecia Goianinha, já mudei para Palmeiras já na adolescência, né? E, assim, eu não tive muito contato, né? Estava até tentando lembrar que eu estudei durante muito tempo no Lorival, tentar lembrar se, por acaso, eu lembrasse, né, do senhor Adão lá na escola, mas foi enquanto eu era adolescente. Mas contar de algo que aconteceu na minha infância que foi marcante. Na escola havia uma dança e aí tinha um único aluno negro na sala e que de pronto eu me ofereci para dançar com ele. E aí no dia da apresentação, os pais foram conversar com os meus pais para agradecer a atitude. Até então, minha mãe não entendeu, mas agradecer por quê? Não, por ter dançado, porque as outras crianças não queriam dançar com ele, por ele ser negro, por a criança ser negra. Então, assim, a gente percebe o quanto ainda, até a questão do pai, né, tá ali agradecendo uma atitude que deveria ser normal, né? Para mim foi uma atitude normal, né? Que eu me lembro, ele estava sem pai, eu me ofereci para dançar. Mas para os pais, que também não estavam acostumados, eles acharam que era como se fosse um favor, e não era, né? Mas muitas vezes a pessoa se encontra naquela situação de achar que deve agradecer, né? Sempre num lugar de inferior, né? Eu não devo estar naquele lugar. Então, quando na fala, né, do documentário, enquanto o escravizado continuou sendo escravizado, né, trabalhar na fazenda, receber em troca de comida, a gente vê o quanto que perpetuou, né? Demorou muito ainda para aqui em Palmeiras reconhecer, né? Você vê que eles vieram para cá, para um lugar que era mais a ermo, né? Longe mais de leis, para poder continuar escravizando as pessoas, né? E onde isso ainda não fosse mal visto, né, pela sociedade. Então, a gente reconhecer, né, a história, reconhecer o quanto que foi sofrido e ressignificar, passar, né, para esses alunos, ressignificar, né, a história, saber da história, mas tirar daquele lugar, né, de dor, né, como você estava falando, tirar e ressignificar para os alunos, né. Hoje vocês têm oportunidade, hoje vocês têm uma escola
que é quilombola. Hoje vocês têm aqui todos os professores voltados que querem que vocês estudem, né? Que busquem continuar os estudos, que apoiem, né? Então é isso. É isso aí, Ana Lívia. E o papel da escola, né? E quão é importante esse espaço. E a equipe, né, que está nesse espaço. Acolher esses alunos que chegam, motivá-los para a vida. Maria Umbelina, nós comentamos aqui em outros momentos a questão do aluno, né, passar por todas as fases, conseguir ter um bom desempenho e ir para a faculdade, concluir a faculdade e voltar, né, para os seus, ter condição de trabalhar, de sustentar sua família com dignidade, né? Isso vocês estão fazendo, vocês estão construindo, né, a cada dia. As memórias, né, da comunidade, né, pensando, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a comunidade, mas, assim, muitas coisas são contadas e fica só no campo da oralidade, né, não tem os registros, os mais velhos vão indo e, às vezes, os mais novos também não ficam com as histórias, né? E algumas coisas vão se perdendo. Então, é fundamental o registro dessas histórias, né? Então, quando você for fazer o documentário aí com o pessoal da Band, que você falou, Maria Umbelina, né? Então, assim, o quão rico isso vai ser, né? Eu achei um outro material, vou colocar aqui para vocês também, vamos ver se vocês reconhecem algumas pessoas. Viu? Já foi gravado o documentário. Vaneide, essa menininha que está aqui no meio, ela estudou na escola. Estudou? Aham. Esse texto eu achei bacana também. É o livro, tá? Esse é até a capa do livro, né? Que foi escrito. E aí ela terminou, tem 2 anos, né? A prima dela, na época que eles terminaram, a prima dela conseguiu uma nota muito alta na federal. A nota dela daria para ela entrar para medicina, né? Estudando, né? Escola para você ver, né? E ela não foi com cota, tá? Ela não usou cota. Olha, pela nota. Pela nota mesmo, e foi pelo Enem. Muito bom. E a gente começou a descobrir, foi pegando as notas dela, fazendo as contas e entrando, né? Para saber, né? Onde que ela poderia cair, ela entraria na UFG. E já caiu. Para medicina, se ela quisesse. Só que, quando eu vi a nota dela de matemática, eu falei, ela não vai querer medicina. Eu falei, não vai. Ela vai para a área da matemática. Ou ela vai pegar uma engenharia, alguma coisa voltada para essa área. Ela falou, por quê? Porque a maior nota dela é matemática. Eu fiz esse lance, né? E aí, realmente, ela falou, não, eu quero engenharia civil. Ela ficou em 5º lugar. Em 5º lugar, como lá na Universidade Federal, aluna, engenharia civil. A nota dela, eu me lembro até hoje, foi 878 pontos total. Tirou 920 na redação, sendo que no 2º ano ela fez 980 na redação. E aí, ela fez 920. Eu até falei assim, que hoje, né, por exemplo, se fosse hoje, ela ia ganhar 5 mil do Caiado. Porque quem tirasse 800, ela tirou 878 na matemática, por isso eu estou falando. Então, o Caiado tá falando que quem tirasse 870, acima até 900 ganha 5 mil. E 980 a 1.000 ganha, né, 10 mil.
Então, aí ia ganhar 5 mil hoje no Caiado, porque ela tirou em matemática 878. E a menor nota dela foi língua portuguesa, 695. E 920. A média dela, soma tudo, ficou entre 900, sabe? Na época, mais ou menos. Eu sei que nós fizemos a previsão lá, jogamos. E até a coordenadora chegou, começou também lá. Tava todo mundo torcendo, todo mundo tava louco lá, fazendo, né? E ela entrou para a Universidade Federal aqui, né, em Goiânia, em 5º lugar em engenharia civil. É isso que tem que acontecer, né? É justamente. E desse senhor aí, a senhora, vocês conhecem? Se eu não me engano, aqui é a dona Sebastiana, não é não? Não tem o nome, né? Só tá a imagem. Eu acho que é ela mesmo. Assim, eu achei bonito o nome, né? Caminhos Tecem Sonhos, né? E eu acho que tem muito a ver com a proposta de vocês, né? Na escola. Vocês estão tecendo aí, né? De pouquinho a pouquinho, sonhos, né? Desde quando aceitaram, encararam o desafio, né? Da escola quilombola, vocês vêm construindo esse caminho também. E eu espero que dê certo, né, da gente conseguir se encontrar lá, eu e o professor Jamil. E a gente precisa também pensar uma proposta, né? Eu acho assim, vocês assim, pensar algo. Você falou da Baomi, né? Não sei, de repente alguma coisa para a gente levar enquanto oficina, né? Uma ação que vocês já fizeram na escola, que foi, né, que deu certo, que foi bom, e que a gente possa desenvolver lá com a comunidade, que estarão as demais, né? Abadia, Santa Cruz, Cromínia, né? Piracanjuba. Então, eu acho que amanhã é feriado, vocês têm que descansar, né? Eu penso que a gente pode ir ao longo desse fim de semana, né? E trocar uma ideia na terça pela manhã, tentar amarrar alguma coisa, e aí no período da tarde a gente passa para o Rafael, né? Algo. Na terça-feira, eu acredito que o professor Janderson já retoma, né? As aulas também, e eu não sei o que de agora assim, qual que seria a aula de você... Terça-feira vai ter aula, para nós é feriado também. Terça-feira é feriado? É de servidor público. Ah, tá. Eu vou olhar depois lá no cronograma, né? O Rafael colocou lá no grupo. Né? A gente tem que conferir. Porque se é feriado, não tem como, né? Vocês têm que descansar. Então, mas dá pra gente. Então, nós vamos ter que pensar aí um momento, porque ele pediu terça-feira, né? E não deve ter lembrado dessa questão, né? Para amarrar essa oficina, porque já vai ser no outro final de semana, né? Já. Sim, a gente pensar nessa oficina, por exemplo. Essa oficina mesmo foi uma professora que trouxe, né? E ensinou a gente a fazer a boneca Baomi, né? A gente fez lá. Sim. E é fácil assim de fazer, o material que gasta, é fácil de arrumar. Fazer um pano, o pano a gente, acho que é o brim mesmo, que a gente pega o preto e pega também um pano colorido, né? Ela é só de amarrar. Peraí, deixa eu pegar a minha. Tá. Quando você... Tá vendo? Sim, tô vendo. Olha, legal.
colorido, né? Ou é a roupa colorida, né? E assim, ela é uma boneca que é feita de nó. Eu acho que seria bacana. E o pessoal, o que vocês acham? A gente já poderia definir isso? Então, tomando muitas pessoas para querer ir, viu, pelo jeito, viu, tá? Pessoal, simbora, meu povo, simbora. É um dia, eu sei que é difícil, né? A gente, ainda mais se trabalha a semana inteira, chega no final de semana, realmente não é fácil, mas vai ser uma experiência muito bacana. Imagine só, né? Nós estarmos lá com, né? Seremos 6 quilombos, né? Junto. Então é uma oportunidade e um momento único. Né, Melânia? Silvia, Ana Lívia. Tomara que dê certo. Mesmo que não vá, né? Que não seja possível ir um bom número, mas que é importante ter, né? Algumas pessoas. E assim, de tecido, eu acho que eu consigo tecido colorido, retalhos, né? Assim, eu acho que eu consigo levar. Linha não precisa, né? Não, linha não. Só para cortar mesmo o pano, né? Que seria tesoura. Tesoura, né? Tesoura e tecidos. Ela é feita de nó, então Sim. simples. Tecido colorido eu consigo. Porque minha mãe, ela trabalha com costura e ela sempre tem retalhos, né? Tecido preto também, ou no marrom, Preto. né? Preto, marrom e colorido. Colorido. Ok. E a questão do carro, né? Eu acho que o Rafael tinha feito contato com a Kátia, né? Semana passada, hoje ela não está aqui. Mas ele não chegou a conversar com você, não, Maria Belinda, sobre o transporte? Não, hoje quem conversou comigo foi a Valéria. Ah, Valéria. Então, ao longo desses dias, vamos ver. Não queria incomodar vocês no feriado, não, né? Mas de repente eu vou passar alguma mensagem para ver. Outra coisa com relação à atividade, né? Que tá lá no Moodle. Eu fiquei de organizar para botar lá no grupo, mas eu ainda não consegui. Porque, assim, é uma sequência didática, né? É algo simples, é coisa que vocês já estão fazendo mesmo, né? Aí nas aulas de vocês. É pegar uma sequência didática e colocar lá, né? No caso, quem não está acessando o Moodle, pode mandar para mim a atividade. Do primeiro ciclo, né? É a Tainara, tá? Que é ela que foi a professora, né? Então é para encaminhar para ela. E do 2 é para mim. Lá no Zap mesmo, né? Pode me encaminhar que a gente organiza depois. Eu queria mostrar uma outra imagem para vocês, mas tem hora que o computador ele esquenta demais, aí ele não vai para lado nenhum. Não faz mais nada. Vou ver se eu consigo pegar. Ivonete, lá no Moodle não está disponível o campo para te enviar. No da Tainara, nós enviamos. Ela pediu para fazer até um grupo de 3 para fazer a sequência didática. Aí foi enviado. Agora, no seu, a gente pode usar aquele mesmo modelo e te enviar? Sim, pode. Não está lá no grupo? Lá não tem no campo? Não tem produto final, não? Escrito produto final? Não, o último tá, o tempo, comunidade e aula síncrona. Então eles mexeram lá e alterou alguma coisa, porque até ontem... E hoje pela manhã que eu estava lendo... Ele não aparece aqui, né? Porque é a disciplina Memória, Saberes e Diversidade Cultural, né? Isso, não tem lá Palmeiras, não, escrito. Não, aí tem unidade 1, 2, 3, tempo, comunidade e aula síncrona. Não tem, assim, o espaço para poder postar. Sim. Não, então manda para mim. Vocês fazendo, manda para mim. Tá? Não, tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar outra imagem.
Vocês estão vendo mexer aí o texto? Tá todo mundo vendo? Esse pessoal vocês conhecem? Dá para ver? Esse texto, pessoal, ele não está lá no Moodle ainda. Eu vou colocar ele lá, depois que vocês tiverem a possibilidade, porque ele está falando quase o que foi falado no documentário. Né? Então, tem lá a história. Então, tem lá a história da cidade, como começou, né? Aí traz alguns personagens, né? Ivonete, Oi. essa de azul aí é a que eu mencionei, a Indiara, que era Essa é a minha amiga Indiara. e faleceu. Ah, tá. Tem um mapinha daí da cidade de vocês também. Dona Geralda. Ai, eu quero falar da Dona Nega. Ah, meu Deus do céu, que saudade. Essa, Meu Dona Deus do Esmeraldina? céu. Ela era Fala. apelidada de Dona Nega. E ela era lavadora de roupa, sabe? E ela lavava roupa para minha mãe. Ela lavou roupa pra gente a minha infância inteira, inteira. E a gente não tinha água encanada, essas coisas. Lavava era de bacia, aqueles batedor de pau, sabe? De madeira. Não sei nem se você conheceu isso. Era a tora de madeira. Eu conheci sim. Ah, minha mãe já lavou roupa em beira de rio. Era a bucha, era Ai, palha de Deus. milho desfiado e a areia para lavar. Panela. Gente do céu, que saudade. Ai, minha infância. Pois é, Nazaré, ela trabalhava lavando roupa assim para quase todo mundo na cidade. Meu Nazaré, Deus. ela também foi lavadeira de roupa nossa, lá da minha mãe também, muitos anos. Inclusive, ela que Sim, foi a minha babá, ela que ajudava a minha mãe a cuidar de nós lá. Então, sim, assim, vendo essa foto dela, me emocionei bastante. eu Que também. Eu tô aqui saudade. limpando as lágrimas, sabe, Silvia? Meu Deus. Memórias mesmo, Silvia, meu Deus. Pois é, pessoal, essa é a nossa disciplina, né? Memórias, saberes, diversidade. E as Sempre memórias, com esse elas sorriso precisam no ser rosto, né, registradas. Silvia? Silvia, aquela dificuldade, meu Deus, que é a pobreza para criar aqueles meninos, né? E é num sorriso no rosto, né? Oh, meu Deus, dona Neca. É verdade, Nazaré, ela era encantadora, uma pessoa assim que E só a feição gratidão dela, ela mesmo. tem uma feição alegre, né? Assim, tudo que Muito, 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 muito alegre.
interessante, a gente pensa que também quão sofrido era a vida e as pessoas, né? Então. Uhum. Meu Deus. Depois eu vou colocar esse texto lá, então quando vocês conseguirem ter um tempinho, né, leiam ele, vai lendo aos pouquinhos, né? Eu sei que para vocês também a demanda do dia é complicado, né? Corrido, porque Não, assim mas eu quero. vai ser bacana. Então é a história, né? A história de vocês. Vocês estão lidando com esses filhos, né? Dessas pessoas, netos e netas, né? Estão educando eles aí. E Livros, contar essas histórias, mostrar para os alunos também, né? esse livro está lá na biblioteca, lá do colégio. Nós temos muitos alunos que já leu ele. Nós já Já? entregamos, já. Lá nós Aí, temos o livro na biblioteca do colégio. tá lá na biblioteca. Não, então eu vou pegar lá para me ver. Pega lá, é muito bacana. Vou mostrar para os meus irmãos. Vai fazer eles chorar também. Eu sou saudosista. Quando eu vejo também, assim, as pessoas que fizeram parte da minha infância, que hoje não estão mais, né, conosco, eu fico também emocionada, sabe? Eu lembro de uma senhorinha que morava aqui perto de casa e ela usava lenço, né? Senhorinha negra, baixinha, e o lencinho na cabeça. E faleceu já tem um tempo, né? Mas sempre que eu passo no rumo da casa dela, né, me vem a memória dela, a expressão facial, né, dela, o jeito de conversar. Parece que eu estou assim diante dela, sabe? É muito bom resgatar as memórias, né? Olhando aqui a dona Neiga, eu lembro da minha avó, a avó que eu conheci, que criou minha mãe, lá em Aldirândia, né? Seria a irmã da minha avó, né? Só que mais por parte de mãe. E sim, como a minha avó mesmo, legítima, ela ficou louca e foi internada, morreu. Sim, foi abandonada, bem dizendo, né? Porque não podia ver na época. Eu já tinha me contando as histórias. E vendo lá a dona Negra aqui, a minha contava a minha avó. A avó que eu conheci, com esse lencinho na cabeça, sabe? Baixinha. E brava, sabe? E a gente reunia assim, brava assim, né? Com os netos. E os netos amavam, né? Porque a gente não saía da casa, não. Ela tinha mais ou menos uns 15 netos. E ali eu lembro muito bem das histórias que ela contava na época da Quaresma, né? Era a época que as crianças ficavam quietas, não xingavam, não brigavam e nem brincavam, porque tinha medo, né? Então, sim. E ali sentava todos, porque nós éramos. Aurelândia, não sei se você conhece, já ouviu falar, Aurelândia é uma cidade de baianos, de negros, né? E a cidade do ouro também, porque lá muita gente foi para lá para garimpar, né? Então, até hoje acha ouro lá também. E sim, e lá a gente sentava, a gente brincava naquela rua, e toda vez que eu olho, eu tenho essa memória. E olhando no negro aqui, eu lembrando da minha avó. E ela levava a gente para a igreja, ela ia na igreja do véu. Vou levar vocês para ver se vocês ficam mais quietos. E aquela risada tudo. Mas ela tinha um coração tão grande que minha mãe e minha tia foram, assim, bem dizendo, abandonadas, porque o meu avô logo faleceu e minha avó ficou louca e não tinha ninguém para cuidar. E ela foi a que pegou, né, para criar. A minha tia tinha 5 anos, a minha tia tinha 2 anos e minha mãe tinha 3 anos. Então eu tive ela como minha avó. Para mim ela era minha avó, porque foi ela que criou e ela foi a avó que eu conheci. E o Vozé também, que é o esposo, outro. Quando minha mãe faleceu, uma história muito assim, que o Vozé, ele chorava tanto que ele falava assim, a minha filhota está indo e está me deixando, que era a filha mais velha dele. E eu fiquei assim, muito tempo sem ir, porque eu sou assim, a mesma coisa, esculpida minha mãe, né? E o dia que eu apareci lá, ele chorava, tanto me abraçar e falava, gente, como minha filhota está aqui, sabe? Então, assim, são lembranças que a gente tem, que marca. E a minha avó é a mesma coisa que está vendo a dona Negra aqui, ó. Mesma coisinha.
É muita saudade, é muita coisa. Eu não conheci, mas eu vejo as meninas falando. Deve ter sido assim, uma pessoa, o sorriso, o semblante, pessoa maravilhosa, uma pessoa que cativava, né? Independente do que ela estaria passando naquele momento. Ela mostrava aquele amor, aquele carinho. É isso que ela demonstra pra gente. Muito bom. Pessoal, eu convido vocês a compartilharem essas histórias que vocês trouxeram hoje aqui com os familiares nesse feriado prolongado, né, nos momentos de almoço, de café da manhã, café da tarde, nas rodas de conversa, né? Vamos ter esse hábito de compartilhar, né, as nossas memórias, de resgatar as memórias, né? Isso é nós, é a história, né, faz parte das nossas vidas. Tá bom? Eu agradeço imensamente pela paciência de vocês, pela troca desta noite, né? Desejo que tenham aí um bom descanso, que aproveitem mesmo, que curtam a família e renovem as forças para a jornada da semana que vem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer pela aula de hoje, pelas fortes emoções de hoje, e dizer que cada vez mais esse curso ele é maravilhoso e sempre me surpreende pela qualidade. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, né? Pedir desculpa por não estar participando das outras, mas eu tive um problema. E, Tranquilo. toda vez que eu estou participando, graças a Deus, eu participo muito. Eu estou aprendendo cada vez mais, porque eu acho que nós, professores, nós, educadores do colégio, independente, estando na sala de aula, fora da sala de aula, e essa vivência que temos que passar para os nossos alunos. Eles têm que sentir, e eles têm que sentir ser. E não só o sentir, ele tem que pertencer. E é isso que a gente passa para eles, né? Aceitar, acreditar e ver que nós somos uma família. E a família, ela é assim, ela não existe cor, ela existe amor. Isso mesmo. Mais alguém? Bom, então, pessoal, boa noite para vocês, um forte abraço, né? A gente Boa noite, fique com Deus. as energias estão indo e eu sei que está vindo também. Até a semana Boa que vem. noite, bom feriado a todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.